E a gente dá continuidade agora à nossa entrevista com o professor Sávio Maia, ele que é representante da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre. Professor, no bloco anterior a gente falou muito sobre essas pautas que estarão em discussão aí durante toda a semana e estarão em evidência no próximo sábado nesse movimento nacional aí em defesa da educação. E agora eu gostaria de tratar de um assunto também relacionado à educação, mas mais ao aprendizado durante esse período de pandemia. Acho que a gente aprendeu muito com esse novo normal, vamos dizer assim, com essas mudanças, com essas novidades que a gente teve que se adaptar. Veio um ensino remoto, depois passou para um ensino híbrido, mas o estudante perdeu e perdeu muito. Ou eu estou errado? Não, assim, até agora, a gente está ainda num processo que é um processo de avaliação, tomando pé da situação. Eu diria para vocês, tem uma expressão de um pedagogo colombiano que ele disse que nós estamos vivendo um apagão pedagógico com a pandemia, porque nós tínhamos toda uma tradição da sala de aula presencial e, de repente, nós tivemos que migrar para essa situação que é a situação virtual. Então, na situação virtual, a gente ainda está avaliando. Obviamente, tem alguns elementos que são benéficos, mas a maioria das questões levantadas até agora dizem respeito à interatividade. Então, você está dando aula, as pessoas estão com a câmera desligada, dentro de casa, o ambiente não é propício. Quem tem filhos, cuida de filho, que está cuidando da comida, outro tem o cachorro latindo, o vizinho está fazendo uma construção e te impede de ouvir a aula. Então, tem uma série de elementos que tiram o ambiente propício para você lidar com tanto o repasse de conhecimento, como a própria recepção do aluno desses novos conhecimentos. E como a gente está lidando com um meio que a boa parte dos alunos ele até acessa, mas no Brasil mesmo, nós temos uma estatística de que pelo menos 40% da população não tem acesso à internet. Então, isso já tira muitos brasileiros do acesso. Então, eu diria para você que há um outro elemento negativo, que é, mesmo para os que têm acesso, às vezes eles acessam via celular. E no celular eles não têm como estar lidando com todas as possibilidades do acompanhamento da aula. Cai a internet, o programa dele acabou. Pode elitizar ainda mais a educação, né, professor? Então, isso problematizou muito. E, obviamente, que nós, professores, até mesmo os órgãos administrativos, eles estão tentando ir dando conta do recado, como a gente diz no popular, mas temos esses déficits que a gente precisa analisar. Para nós, o que teria resolvido a situação de forma mais rápida teria sido a vacinação em massa, que não aconteceu. Então, a gente está fazendo exatamente uma perspectiva de não deixar o vácuo. Aí, por isso, a gente está fazendo no virtual. Mas eu acho que, do ponto de vista do que representa o sistema de educação que nós desenvolvemos no Brasil, ainda nós não podemos fazer uma transição para o sistema virtual sem fazer análise de como isso vai afetar a condição de ensino-aprendizagem. Então, a gente entrou sem ter esse estudo, e nós ainda não temos esse estudo. Por isso que eu estou dizendo, a gente está vivendo uma experiência que é para não deixar no vácuo, a gente está tentando dar acesso aos estudantes a essas condições. Professor, mas entendendo... baseado nessa experiência que o senhor está vivendo aí em sala de aula na UFAC, como é que tem sido a frequência dos alunos nessas aulas virtuais, aulas remotas, na turma que o senhor está dando aula? Qual é essa experiência que o senhor tem vivenciado? A minha experiência é de uma solidão profunda. Eu ligo a minha câmera, os alunos aparentemente estão lá, mas eles não ligam as câmeras, alegam condições inadequadas nas suas casas, se ligam o microfone, aí tem barulho, então eles não ligam a câmera. Então, a minha sensação é de solidão, porque eu fico falando
fico apresentando algum slide e mesmo assim eu não sei como é que está a interatividade. Se o aluno deixou o celular e foi para outro lugar, como é que está tendo digamos, o feedback, a gente não entende como vai ser o feedback. A Então, reação, né? até que, como você perguntou sobre a questão da presença, eles estão linkados. A gente não sabe como. Contudo, tem o recurso da aula, que mesmo na aula síncrona, ela fica gravada, depois você coloca lá na plataforma da sala e ele pode acessar em outro momento. Mas eu quero te dizer que, para nós, professores, a situação é uma situação ainda inusitada também, por conta dessa solidão. Nós fomos trabalhados para ter a interatividade da sala de aula, a gente adestrou o nosso olhar para perceber quando o aluno está atento, quando não está, quando está entendendo, quando não está, onde precisa de reforço. E sem essa interatividade, nós, professores, também perdemos muito. Né? Nós sabemos que os estudantes estão perdendo, mas nós também perdemos muito, porque nós tínhamos todo um trabalho para aula presencial. Então, essa substituição ainda é uma substituição, como eu te disse, que nós não temos muitos elementos ainda para avaliar. Eu acho que é preciso um estudo mais profundo disso. Nesse sentido, dos prejuízos, para mim, é a minha solidão, e acho que a falta da interatividade, onde o professor trabalharia tentando sanar deficiências, etc., ele não tem. Essa interatividade nós não estamos tendo. Professor, preocupa o futuro da educação no nosso país? Eu acho e quero apostar, e por isso nós vamos fazer um movimento, que é exatamente para que tenha vacinação e que nós possamos voltar às condições presenciais. Com esse modelo, eu sim, acho que preocupa. Portanto, nós estamos nos mobilizando exatamente para tentar reverter esse quadro. Eu queria te pedir espaço para dizer uma coisa. Nós estamos convocando um ato presencial, mas nós queríamos prevenir a todas as pessoas que forem para esse ato na frente do Palácio, nós pensamos nessa concentração na frente do Palácio, que, se for para esse ato, por favor, mantenha a distância de 2 metros, vá com uma máscara que seja uma máscara que garanta o seu isolamento. A organização do ato vai distribuir máscaras. Então, qualquer pessoa que for para esse ato e não estiver cumprindo o isolamento de 2 metros de distância de um para o outro, que não estiver usando máscara, vai estar prestando um desserviço ao nosso ato, porque nós não queremos provocar aglomeração. Contudo, o paradoxo, a situação é tão complexa que nós achamos que nos manter em casa, no nosso isolamento, nessa atividade apenas virtual, a gente não dá conta de fazer o combate necessário, que é o combate a esse governo que todo mundo está caracterizando, não é o brasileiro, o mundo inteiro está caracterizando o governo brasileiro como genocida. Então, a gente tem que dar um basta a esse genocídio, a gente tem que dar uma estruturada no que seja o sistema público no Brasil, para que ele possa atender às necessidades da população que está angustiada, que está tratorada por essa doença. Então, a perspectiva de construir um ato público nesse momento de pandemia é essa. Vamos procurar nos manter afastados com máscaras para não criar aquele ambiente de aglomeração onde o vírus possa ficar passando de um para o outro e possa se expandir. Então, complexa a nossa situação, porque nós somos pessoas que pregamos isolamento, e, contudo, nós estamos tendo que ir para a rua exatamente porque o governo não dá as respostas que a sociedade brasileira necessita nesse momento, que seria um cuidado mínimo, básico, para que a gente pudesse estar voltando a uma perspectiva de um horizonte mais azul para o Brasil, do ponto de vista do que a gente acha que seria o retorno às atividades presenciais, do que seriam os trabalhadores tendo condição de voltar para os seus locais de trabalho sem ter o medo de levar a doença para si ou para dentro de casa. Então, professor, isso perspectiva. O senhor acha que o retorno das aulas presenciais vai ser possível apenas com a vacinação de todos?
Assim, essa é uma lógica que nós vimos defendendo desde o início da pandemia, que a necessidade de vacinação para todas e todos, ela é emergencial. Com o ritmo que está, nós não temos horizonte de, em 2021 ou 2022, de voltar às atividades presenciais, porque essa doença, ela é uma doença muito perversa, e ela é uma doença que tem a sua condição de contaminação muito fácil. Então, se nós não tivermos a garantia das vacinas para atenuar os prejuízos que essa doença causa, a gente não tem perspectiva de retorno. E a responsabilidade pelas vacinas é responsabilidade do governo federal. Então, por isso é que nós, no ato, nós estamos dizendo, fora Bolsonaro e Mourão. Eles não estão respondendo às necessidades de chefes de Estado. Então, por isso é que o ato ele tem como ápice pedir o fora Bolsonaro e Mourão. O Bolsonaro ele tem uma quantidade significativa já de pedidos de impeachment e todos eles têm justificativas e provas. E, mesmo assim, o Congresso Nacional não dá aso a esse anseio da população. Mesmo as pesquisas de opinião publicadas em rede nacional já apontam que a maioria dos brasileiros agora estão favoráveis ao impeachment do Bolsonaro e do Mourão, exatamente por conta das irresponsabilidades deles diante da pandemia. Então, o nosso ato ele tem essa característica de também exigir que o Congresso Nacional ele se posicione, que acolha mais de 60 processos de impeachment que estão colocados ali para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Professor, só para encerrar, nosso tempo está terminando. O ato ocorre no próximo sábado, dia 29. Qual o horário e local? Nós estamos chamando o ato para as 16 horas na frente do Palácio Rio Branco. Antes tem uma concentração de pessoas que vão fazer uma carreata na Arena da Floresta, vão sair lá a partir das 15 horas, a concentração, vão sair de lá e vão vir para o centro da cidade. Ok, professor, muito obrigado. Esse foi o professor Sávio Maia, representante da ADUFAC, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, conversando sobre esse ato nacional de defesa da educação que ocorre no próximo sábado, também aqui na capital acreana. Nós vamos para um rápido intervalo e o Gazeta Entrevista volta já.